E sejam muito bem-vindos a mais um treinamento de empresários. Hoje você vai entender 5 erros financeiros que fazem sua empresa perder muito dinheiro. Olha, se liga nisso que isso vai mudar seu jogo, tá? E toda semana, vocês sabem que eu trago aqui no treinamento de empresários, que acontece todas as quintas, eu trago um conteúdo que vai ajudar você a dobrar os lucros da sua empresa, tá certo? Então se liga que nós vamos falar aqui. E vamos fazer o seguinte, tá? Já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum treinamento de empresários, tá? E já deixa o seu like nesse vídeo para ele aparecer para mais pessoas, a gente ajudar mais empresários a terem mais crescimento, lucros e finalmente dobrar os lucros da empresa, tá? Então se inscreve aqui para você não perder nenhum treinamento e vamos lá, meus caros Big Boss, tá certo? Chamo vocês aqui de Boss. O empresário Boss é aquele que faz acontecer, assume a responsabilidade, não fica pondo desculpa na economia, no mercado, no funcionário, no cliente. Ele vai lá, foca no que ele tem controle, assume a responsabilidade, busca conhecimento para ir para o próximo nível. Esse é o empresário boss e são vocês que estão aqui comigo nesse treinamento de empresários que acontece semanalmente. Então vamos lá. 5 erros financeiros que fazem você perder muito dinheiro na sua empresa. Tá? E a gente precisa entender alguns fundamentos antes aqui da gente entrar nos 5 erros e vamos lá. Indo direto ao ponto, pessoal, a situação atual de muitas empresas é o seguinte: essas empresas procuram vendem, trabalham e não vê a cor do dinheiro. Cadê o dinheiro? Pô, o dinheiro entra na empresa, mas vai embora. Na hora de final do ano, mal sobe pagar as contas e não consegue distribuir lucros, não consegue investir em crescimento, não consegue abrir uma nova loja, não consegue implantar um sistema, não consegue bancar uma mentoria, uma consultoria de alto nível, não consegue investir em marketing de verdade, não consegue investir numa série de coisas que você está precisando investir para ter mais crescimento. Ou simplesmente não vê a cor do dinheiro na sua empresa e parte disso é porque você pode estar cometendo um desses 5 erros que nós vamos falar aqui. E todos esses 5 erros simplesmente matam os lucros da sua empresa, tá certo? Porque o jogo é você gerar valor para os clientes, gerar valor para o mercado, né? Você vende e entrega aquilo que promete. Enquanto isso, você tem que obter lucro, tá certo? Com esse lucro, você constrói caixa, você acumula dinheiro em conta. Com isso, você provoca crescimento, investe para aumentar a sua estrutura, aumentar os seus ativos, aumentar seu brand, sua audiência. E aí você gerar valor para mais clientes, obter mais lucro, construir mais caixa e novamente investir no crescimento. O jogo é esse, tá? Esse é o jogo, mas se você cometer erros críticos, você quebra esse ciclo, não tem lucro, você não consegue construir caixa, sua empresa entra numa espiral descendente e aí é o início do fim. É o início do fim. E sobre ter lucros para construir caixa e fazer crescimento, tem uma das variáveis do seu negócio que é a que mais impacta no lucro. Tá? Porque para aumentar lucro, rapidamente aqui, 4 formas. Você aumentar a quantidade de vendas que você faz, você aumentar o preço que você vende, você reduzir os custos variáveis, que são os custos que você tem para entregar aquilo que vendeu, ou para realizar aquela venda, ou para entregar aquilo que vendeu. E você reduzir as despesas fixas, que é aquilo que você paga vendendo ou não vendendo, faça chuva ou faça sol. Aluguel, salários, prolabore, contador, luz, água, internet, impostos fixos, enfim, tá certo? Então você mexer numa dessas 4 variáveis, você aumenta seus lucros. Só tem essas formas, não tem outra. Só que tem uma que é a que mais impacta tanto para cima quanto para baixo. Se você melhorar ela, você aumenta muito o lucro. Se você estiver errando nisso, você abaixa muito o lucro. Essa variável é o preço de venda. É o preço de venda. E os 5 erros que nós vamos falar aqui hoje são relacionados a isso, a precificação. Tá? E precificação é você definir o seu preço de venda. Mas isso, meus caros, não é uma decisão financeira. É uma decisão que começa no marketing, que começa posicionando sua empresa no mercado, começa filtrando o tipo de cliente que você quer atender, começa definindo qual vai ser a percepção de valor e de qualidade que seus clientes vão ter. É uma decisão estratégica de marketing importantíssima.
e uma decisão financeira também, porque se errar nisso, não dá lucro, é o início do fim. Então, nós vamos entender 5 erros sobre preço que fazem sua empresa perder muito dinheiro, tá certo? Vamos lá, direto ao ponto aqui. O primeiro erro é precificar com base em achismo. Com base em achismo. Do tipo, bom, se eu compro tal coisa por tanto, eu tenho que vender multiplica por 2, multiplica por 2,5, multiplica por 3, ou, não, antigamente eu comprava esse produto por tanto e vendia por tanto, vou vender assim também, tá certo? É precificar com base em achismo. O preço, ele tem que ser feito de forma calculada, nós vamos falar como precificar aqui no final também, mas é de forma calculada, onde você entende todos os seus custos e despesas, encontra o seu preço mínimo de venda para você ter a margem de lucro esperada, a margem de lucro alvo, a margem de lucro que vai fazer sua empresa crescer. Então daí você define o seu preço mínimo, tá? Olhando para os cálculos, para os relatórios financeiros, olhando para o valor dos seus produtos e para o custo da sua estrutura, olhando para o valor do seu serviço, tá certo? É assim que precifica. Se você trabalha no setor de alimentos, você tem que ter ficha técnica detalhada para saber quanto de produto que gasta. Se você trabalha no setor de serviços, você tem que ter o procedimento e a descrição das horas de unidade de serviço que entram ali. Então não é achismo. Você tem que calcular. Para ficar com base em achismo, você pode cair num buraco de ficar no 0 a 0. Pessoa ficar no 0 a 0, trabalhar o mês inteiro e ficar no 0 a 0 porque precificou errado. Pode acontecer, tá? Sua realidade de custos muda. Às vezes você aumentou o seu prolabore, aumentou o aluguel, contratou uma empresa de marketing mensal, o produto aumentou um pouquinho, os insumos aumentaram, o salário da equipe que foi promovida, enfim, uma série de coisas acontece e é normal, tá? Só que aí os seus custos aumentam e o seu preço não, sua margem fica espremida. Então o preço tem que ser calculado. Não vamos cometer esse primeiro erro de precificar com base em achismo, do tipo, eu acho que isso aqui tá bom, porque olha isso, tem isso. Não, é cálculo, gente, relatório financeiro, tá? Então, por isso que eu falo que dono de empresa precisa ter amizade com os números, precisa conseguir entender os números, não precisa ser o especialista em finanças da empresa, mas precisa entender, saber ler um relatório financeiro, porque a linguagem dos números diz tudo sobre o negócio. Tá? Então esse é o primeiro erro, que te faz perder muito dinheiro. O segundo erro é quem até tenta fazer, mas faz errado. É não considerar todos os custos variáveis e todas as despesas fixas na precificação. Para precificar, você tem que colocar todos os custos variáveis e todas as despesas fixas. Não adianta falar assim, não, que é o custo do produto, mas isso aqui dá tanto, vou vender por tanto, tem o salário, tal. Não, tem que colocar o frete, tem que colocar a embalagem, tem que colocar as comissões, tem que colocar o imposto sobre faturamento, tem que colocar todos os custos variáveis, que são custos que existem quando você vende. Tá? O frete é só quando vende, a embalagem só quando vende, a comissão, dependendo de como é que é o seu sistema de comissão, normalmente é só quando vende. O imposto sobre faturamento é só quando vende, e por aí vai, tem alguns outros. E as despesas fixas, você tem que colocar o custo do seu contador no preço, o custo da sua agência de marketing no preço, o seu prolabore, o salário, o aluguel, a luz, a água, tudo que você paga, faça chuva, faça sol, todo mês tem que entrar no preço. Né? Você encontra o total ali, aquela despesa fixa, encontra percentualmente quanto que vale em relação à receita, por exemplo, você vai encontrar um percentual que você vai colocar em toda a sua precificação, tá? Tem algumas outras formas, mas de forma mais superficial é isso, né? Então, entenda a mensagem. A mensagem é, se você não considerar todos os custos e todas as despesas no preço, você está precificando errado, e aí é o início do fim, tá? É o início do fim. Precificar errado, você entra numa espiral descendente, onde começa a não lucrar, não sobra dinheiro, aí você não gera caixa, aí você não tem caixa, você não consegue dar progressão para os colaboradores, não consegue investir em melhorias, não consegue investir em marketing, a empresa começa a decair, porque não melhora, os concorrentes se sobressaem, os bons funcionários
vem aquele ambiente ali, sai, aí ficam os funcionários acomodados, o resultado piora, tá? Então suas vendas caem, você vai tentar fazer algo ali, o que você faz? Promoção, abaixa o preço para vender, já não sobrava dinheiro, aí que não sobra mesmo, e o ciclo se repete, vira uma espiral descendente. Precificar errado é o início do fim do negócio, tá? Então você tem que calcular, e calcular certo, colocar todos os custos variáveis e todas as despesas fixas no seu preço mínimo de venda. Terceiro erro é você abaixar o preço por causa da concorrência, tá certo? Abaixar o preço por causa da concorrência. Olhar para o mercado é importante? Sim. Você tem que saber qual a posição da sua empresa no mercado. Se você tem um marketplace, um e-commerce, que você vende um produto que o concorrente vende o mesmo produto muito mais barato, você vai perder vendas, tá? Mas aí o jogo não é ficar na guerra de preços. Não vou entrar muito nisso aqui, mas não é ficar na guerra de preços, não, tá? Porque esse jogo, o jogo embasado em valor, ele é muito mais fácil de jogar, muito mais produtivo. O jogo da guerra de preços é uma carnificina, que só os gigantes conseguem jogar. Walmart, McDonald's, Netflix, os gigantes jogam o jogo da guerra de preços, tá? Tem que ter muita robustez de estrutura para isso. Mas o foco aqui é abaixar o preço por causa da concorrência. Você pode estar copiando um concorrente que vai para o buraco. Eu falei aqui da importância do preço para os seus lucros, né? Falei que o precificar errado é o início do fim. Falei que tem que precificar de forma calculada, considerando todos os custos e despesas. Será que seu concorrente está fazendo isso? Será que ele está precificando certo, está tendo o lucro esperado? Ou ele está precificando errado e está indo em direção ao buraco e vai quebrar daqui a um tempo? E você está copiando ele. Olha só, copiando alguém que está indo, seguindo alguém que está indo para o lado do buraco. Então, não dá para copiar o concorrente. E sempre vai ter. Aí esse cara vai quebrar, vai surgir um outro que vai jogar o preço lá embaixo e vai quebrar também. Por isso você tem que jogar o jogo do valor, tá? E o seu concorrente também pode ter uma estrutura de custos diferentes, né? Às vezes ele paga menos aluguel ou não paga aluguel. Às vezes ele tem menos funcionários. Às vezes ele está num bairro, numa região que todos os custos ali são mais baratos. Às vezes ele tira muito menos pro labore. Às vezes ele está jogando o jogo de forma que não é íntegra, não está pagando os impostos, os funcionários não estão regularizados, né? Então você vai copiar alguém que está fazendo errado, que está indo para o buraco. Não vai, né? Você vai jogar um jogo que vai te dar mais resultados no longo prazo, é precificar certo, diferenciar com base em valor, buscar a margem esperada, buscar crescimento de margem de lucro. Não é copiar alguém que está fazendo errado e nem copiar alguém que tem uma estrutura de custos diferentes. É ajustar seu jogo para você conseguir se sobressair, mesmo assim. Tá certo? Quarto erro financeiro que faz sua empresa perder muito dinheiro são os descontos não estratégicos. São os descontos não estratégicos, tá certo? Porque o que é o desconto estratégico? É o desconto que você calcula e planeja. Você fala assim, bom, eu vou dar esse desconto aqui, meu lucro vai cair para tanto, mas eu vou dar esse desconto porque eu espero ter este resultado, espero ter este retorno, espero ter este ganho secundário. Por exemplo, conquistar novos clientes, vender outros produtos que são lucrativos, ou fidelizar, movimentar, gerar estoque. Enfim, aí você tem que fazer isso intencionalmente. Falar, olha, esse vai ser o impacto no meu lucro, estou disposto a isso, porque eu vou ter esse ganho, vale a pena para mim. Quando você não faz isso, não é estratégico. E, pasmem, um desconto de 10% pode derrubar a margem de lucro pela metade, às vezes, dependendo da sua estrutura de custo. Um desconto de 20% pode zerar sua margem de lucro. Pensa comigo aqui. Às vezes você vende um produto por R$100, né? Pô, R$100, um produto X seu. Vende por R$100. Nesse produto você atualmente tem 20% de lucro. Pô, uma margem boa para produto, né? Sim, razoavelmente boa. Ou seja, você vende por 100, sobra R$20 líquido que você pode converter em caixa na sua empresa. Agora, se você der um desconto de 20%, você vendeu por R$80. Se sobrava R$20, você tirou R$20, quanto que vai sobrar?
seria quase zero, né? Não é zero porque o imposto diminui um pouquinho, a comissão diminui um pouquinho, e só, né? O frete continua sendo a mesma coisa, a embalagem continua sendo a mesma coisa, o produto continua sendo a mesma coisa. Então, alguns custinhos variáveis, a taxa de cartão cai um pouquinho, tá? Mas sua margem vai chegar a 5%, sei lá, às vezes, né? Então, você abaixou 20% do lucro, sua margem caiu proporcionalmente mais da metade. Se ia sobrar R$20, ia sobrar menos de 10, vai sobrar 5 às vezes, né? Caiu 2/3. Agora pensa um desconto de 30%, por exemplo, às vezes você tem prejuízo, tá? Então esse jogo de descontos tem que ser muito estratégico, tá? Você tem que acrescentar valor, acrescentar brindes, melhorar sua oferta, acrescentar mimos ali para quem trabalha com comércio, para quem trabalha com varejo, acrescentar o chamado over delivery para quem entrega com serviços, né? Entregar mais do que o esperado, entregar experiências, entregar valor ao invés de dar descontos, é sempre melhor. A não ser que você faça de forma estratégica, fala, bom, vou vender esse conjunto de produtos aqui, com esse desconto minha margem vai cair para tanto, mas eu vou atrair novos clientes, vou cadastrar esse cliente, daqui X dias eu vou oferecer esse produto aqui para ele, vou atrair para o meu evento, vou atrair para minha loja, vou prestar um serviço diferente e vou lucrar, né? Vou recuperar isso aí e vou lucrar mais. Tá? Então é estratégico. Não cometa esse erro de dar descontos não estratégicos, porque isso vai fazer sua empresa perder muito dinheiro. Bom, quinto e último erro financeiro que faz sua empresa perder muito dinheiro é o mais comum deles, o medo de aumentar o preço. Medo de aumentar o preço. Porque às vezes você entendeu tudo que eu falei aqui e fala, pô, precificar, você sabe que tem que colocar lá a precificação correta, seus insumos aumentaram, você tem que aumentar seu preço, você não está vendo a cor do dinheiro, você sabe que o preço está barato, a concorrência até está com preço ali quase igual ao seu, você sabe que você tem que aumentar, mas você fica com medo. Medo, por quê? Medo do cliente reclamar, medo de perder mercado, medo de quebrar o negócio. Mas acredite, né? Você vai quebrar o negócio se você estiver precificando errado, tá certo? Se você estiver precificando errado, se você estiver precificando certo, você não vai quebrar. E uma reclamação de um cliente não é problema. O problema é não sobrar dinheiro para você melhorar a sua empresa e conseguir fazer ela crescer, porque aí é o início do fim. Então, entenda, aumentar o preço pode ser que a partir de certo limiar impacte sim nas vendas. Você vai aumentar o preço, pode perder venda. Mas e aí? Como é que vai ficar o lucro? O lucro vai melhorar, não vai piorar. Então você tem que testar. Se você está aumentando o preço e não perdeu vendas, você aumentou pouco. Você aumentou pouco. O certo é perder um pouquinho de vendas, mas no lucro compensa. E depois vão chegar novos clientes, tá? Você tem que entender que na cabeça do cliente, o que acontece é uma balancinha assim, ó, uma balança na hora da decisão de compra. De um lado está o preço, de outro está o valor. Então, quando tem uma assimetria preço-valor, o valor está pesando aqui mais que o preço. Opa, isso vale a pena, vou sair ganhando, vou dar o meu dinheiro para essa empresa, para essa loja, e essa empresa vai me dar isso aqui. Eu saio ganhando, vou embora feliz da vida. Enquanto existir assimetria preço-valor, tá ok. E quando você sabe disso? Quando o cliente compra e continua feliz. O cliente comprou e está satisfeito, às vezes mais satisfeito do que você, tá? É que está equilibrado. Então você pode ir adicionando valor para aumentar o preço. Você pode aumentar o preço sem adicionar valor? Pode, até certo ponto, onde você não consegue mais por causa do mercado, que tem algumas coisas parecidas, tem um concorrente que oferece algo melhor do que você e mais barato. Aí você não consegue. Mas se você tem espaço para aumentar o preço ainda no mercado, na cabeça do cliente, eu te digo que uma coisa que vai te dar mais ganhos na sua empresa é a partir de semana que vem, da próxima segunda, você pegar alguns produtinhos, alguns serviços, carro-chefe que vende muito e aumentar o preço em 5%. Prepara um discursinho lá para os clientes, fala, não, fizemos um ajuste aqui, a ideia é continuar entregando o máximo valor, máxima qualidade, a gente se preocupa muito com isso, tá? Então fizemos alguns ajustes aqui para que a gente consiga te atender muito bem, tá? A gente conta com você como cliente fiel aqui e é isso. Então,
Você fazendo isso, você vai fazer o quê? Aumentar a margem de lucro e muito, tá? Vamos voltar para o exemplo lá, o exemplo onde você vendia por R$100 um produto. Se você passa a vender o produto por 105, se antes lucrava 20, você vai lucrar quase 25, né? Aumenta um pouquinho o imposto, um pouquinho a taxa de cartão, um pouquinho a comissão. Quase 25, vamos pôr 24. De 20 para R$24, aumentou 1/5 a margem de lucro. Aumentou 20% a margem de lucro naquele produto, tá? Obviamente você tem que ir testando o mercado, vai subindo aos poucos, sobe para um conjunto de produtos, depois para outro, sentir uma reação diferente dos clientes, acrescenta valor, melhora a experiência. E aí você joga um jogo sem cometer esses erros financeiros, mas você joga um jogo de buscar melhor lucro, para construir caixa, para melhorar a empresa, para entregar mais valor para os clientes, para cada vez mais clientes. E aí você não comete mais esses 5 erros financeiros que fazem sua empresa perder muito dinheiro. Tá certo? Rapidamente aqui, como é que a gente precifica? Você faz o cálculo dos seus custos mínimos, dos seus custos, inclui todos os seus custos e faz o cálculo do seu preço mínimo. Com base nesse preço mínimo de venda, você fala assim, bom, para eu ter o lucro esperado, que seja 10, 20, 30%, 40%, dependendo do segmento, para eu ter esse lucro esperado aqui, eu preciso vender no mínimo esse preço. Aí você olha para o mercado, olha para barreiras psicológicas de preço e define o preço de venda, escolhe o preço de venda. Vamos supor que você pegou um produto, fez o cálculo, bom, o preço mínimo que eu tenho que vender para ter o lucro tal é 205, 210. 210, ok. Vou vender a 229, ou vou vender a 249, porque quem paga 209 paga 200, quem paga 210 paga 249. Aí é uma escolha, uma decisão estratégica e você vai testando, posicionando seus produtos e serviços. Tá? Rápido exemplo aqui, mas é isso. A essência é o financeiro define o preço mínimo, o marketing, a estratégia de marketing define o preço de venda. Né? E você, como dono de empresa, faz os dois. Tá certo, pessoal? Então, parem de cometer esses 5 erros financeiros que fazem sua empresa perder muito dinheiro, que você vai dobrar os lucros rapidamente. Então, ficamos por aqui. Se inscreva nesse canal aqui para acompanhar mais treinamento de empresários. Toda quinta a gente está aqui, mas se inscreve para você ser lembrado, não perder nenhum super conteúdo desses que a gente traz aqui. Já deixa seu like e a gente se vê no próximo treinamento de empresários. Valeu!